Boa noite, meus irmãos. Boa noite para todos. Que bom estarmos juntos mais uma vez para benzermos, louvarmos nosso Deus, nosso bondoso Deus. E eu gostaria que os irmãos, antes de falar, antes de pregar, gostaria que os irmãos orassem uns pelos outros. E principalmente pelas pessoas que têm se achegado ao nosso meio, tá? Nós temos recebido pessoas que têm se achegado, talvez os mais novos sejam o Emanuel e a Meire, estavam ontem lá conosco no jantar. Nós temos que orar, pedir que o Senhor abençoe as famílias, assim como o Luiz mencionou, um belo texto aqui no início de Deuteronômio. Orar pelas famílias. Marcos hoje que está nos visitando. Marcos, eu perguntei para ele: Marcos, alguém te convidou? Ele disse: não, ninguém me convidou. Eu vim lá de Cocal, estou morando lá em Cocal, é isso? Cocal do Sul. E ele disse: olha, fui em tal lugar, não me enquadrei ali, fui em tal lugar, não consegui. É quase a mesma história de quase todo mundo aqui, né? E ele disse: olha, achei a igreja no Instagram. Eu, como é importante, eu trabalhinho lá, achei a igreja no Instagram, dei uma olhada lá e hoje vim visitar. E ele disse: olha, eu estou procurando uma igreja mais próxima ao calvinismo. Então, isso já bate com aquilo que nós estamos procurando fazer e ser uma igreja fiel, uma igreja que possa zelar por aquilo que nós cremos, aquilo que nós confessamos, e orar um pelos outros. Muito bem, meus irmãos, vamos à meditação nesta noite. Já tivemos algumas reflexões na liturgia, mas agora nós vamos para a parte que gastaremos mais tempo na pregação da palavra. Eu quero que os irmãos abram no Evangelho do Médico Amado, Evangelho do Médico Amado, no seu capítulo 18. Evangelho do Médico Amado, capítulo 18. Se não sabemos quem é o Médico Amado, então eu vou dar uma outra pista: é o maior dos evangelhos. Então abra no maior dos evangelhos, capítulo 18. Vamos lá, é o maior dos evangelhos. Não é pegadinha, realmente é o maior. Tem menos capítulos, mas é o maior. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, versículo 9 até o versículo 14. Lucas 18, versículo 9 até o versículo 14. Vamos então à leitura, a parábola do fariseu e o publicano, capítulo 18, versículo 9 até o versículo 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se sentirem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Meus irmãos, o pecado é um assunto intenso na Bíblia. Nós estávamos conversando desde o início na escola dominical sobre a questão do pecado. E pecado você encontra desde o início até o final da Bíblia. Desde Gênesis, principalmente a partir do capítulo 3, onde nós vemos a queda, onde nós vemos Satanás caído, até mesmo em Apocalipse, quando tem o grande trono branco e o último julgamento, que é julgamento de pecadores e condenação à eternidade de pecadores. E esse assunto pecado, ele é um assunto vasto, um assunto amplo. Se eu hoje dissesse para vocês, irmãos, eu gostaria que nós escrevêssemos um livro sobre os nossos pecados. E esses livros vão ser lidos pelos outros. Vai ser um exercício nosso, dos nossos próprios pecados, e eu gostaria que todos nós escrevêssemos todos os nossos pecados. Todos. E você contasse um pouco do pecado. Contasse um pouco da satisfação do pecado quando fez,
quando sentiu prazer. Então, cada um vai pegar aí um livro e nós vamos escrever então sobre os nossos pecados. Mas nós vamos espera lá, nós vamos escrever esse livro de uma forma que os irmãos vão escrever os pequenos pecados e os grandes pecados. Vai ter 2 capítulos no nosso livro: os pequenos pecados e os grandes pecados. Então você vai separar. E eu gostaria que os irmãos tentassem agora pensar assim: tem os pequenos pecados diante dos homens, não diante de Deus. O que você escreveria ali em relação aos seus pequenos pecados? O que você escreveria? O que você nos contaria sobre os seus pequenos pecados, os meus, entre aspas, pequenos pecados? E na parte do capítulo 2, nos grandes pecados, naqueles que, de certa forma, alguns talvez você nem tenha contado para ninguém até hoje, que você tenha feito e nem tenha revelado para ninguém até o dia de hoje. Eu tenho certeza que se assim não fosse, cada um já perceberia que esse livro, talvez o título dele seria vergonha. O título dele seria vergonha, a minha vergonha talvez, as minhas vergonhas. E esse assunto é tão amplo nas Escrituras, tão amplo, que se nós fizéssemos reflexões, nós poderíamos ficar falando e falando e falando, e gastaríamos muitos cultos falando sobre a questão do pecado. Quando eu estudava, o reverendo Weber Júnior nos deu um livro chamado Até os Confins da Terra. Eu já usei isso como ilustração. Até os Confins da Terra é um livro de uma autora chamada Hutch Tucker. Ele falou: olha, eu quero que vocês estudem sobre missões, que vocês leiam sobre missões, mas eu quero que vocês leiam esse livro aqui da Hutch Tucker, Até os Confins da Terra. E ele fala assim: eu quero que vocês leiam, porque a Hutch Tucker não romantiza missões. Ela não romantiza missões. Porque nós temos um problema muito grande quando lemos sobre missões. Geralmente, aquele que vai escrever, ele escreve e fala: olha, fulano fez isso, fez aquilo, fez aquele outro. E nós terminamos lendo o livro como se ele fosse um homem heróico, um homem perfeito e que não teve falhas. E que não teve pecados. A Hutch Tucker não faz isso. A Hutch Tucker escreve, fala sobre os grandes homens das missões, mas ela fala sobre os seus pecados também. Alguns homens, alguns pecados. E ela vai falando: olha, esse aqui eu fiz missões em tal lugar, fez missões na Índia, fez missões na China, fez isso, fez aquilo, seu ministério foi assim, foi assado, mas... Aí ela vai trabalhar e dizer: olha, mas ele, aqui nesse ponto, ele tinha seus pecados, aqui nesse ponto ele deixou a desejar, justamente para quê? Para que eu enxergue e perceba que Deus não trabalha missões com pessoas perfeitas, que Deus não trabalha uma igreja com pessoas perfeitas, que nós não somos pessoas que podemos achar que estamos dentro de um local em que nós somos perfeitos. E que as coisas são perfeitas, que as coisas vão caminhar de maneira perfeita. E tem muitas ilustrações sobre essa questão. E aqui eu gostaria de fazer algumas reflexões com os irmãos, em Lucas 18, nessa parábola que o Senhor contou. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então ele vai falar... Lucas vai registrar por que o Senhor contou essa parábola. O Senhor contou porque ele tem pessoas que estão ouvindo ele contar essa parábola, que é o alvo da parábola. Então o Senhor, geralmente no Evangelho de Lucas, você vai perceber isso, tem um grupo ali, o Senhor começa a contar uma história para que eles entendam certas coisas, ou às vezes permaneçam cegos e não entendam aquilo. Mas o texto muito claro em dizer que o Senhor conta essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Alguns que confiavam em si mesmos. Eu costumo dizer que essa parábola aqui, eu costumo olhar para essa parábola e entender que essa parábola tem só 2 direções, horizontal e vertical. Só horizontal e vertical. Horizontal é quando você olha assim, você olha dessa maneira aqui.
e vertical é quando você olha assim. A primeira parte é horizontal. A segunda parte é vertical. Ela é dividida de duas maneiras. A primeira parte é horizontal, a segunda é vertical. Mas note que interessante, esses que o Senhor vai contar, diz que eles confiavam em si mesmos. Confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Mas se você for olhar para a parábola, você vai perceber que esses que o Senhor está contando, que o Senhor está falando, não são pessoas assim que você olha e diga assim, puxa vida, eles estão matando lá 300, eles estão roubando, eles estão fazendo aquilo, fazendo aquele outro, e uma lista enorme de grandes pecados. Não são pessoas assim. O texto diz que esse homem, quando ele ora, o primeiro homem, o fariseu, ora, ele fala no versículo 12. Ele diz o que no versículo 12? Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. É um homem religioso. É um homem religioso. É um homem que faz jejum. Se nós fôssemos comparar esse homem com os nossos jejuns, eu pergunto aqui, qual de nós ganha dele? Quem aqui faz 3 jejuns por semana? Quem aqui consegue jejuar 3 vezes por semana para que ganhe desse homem que diz que jejua 2 vezes? E a Bíblia não diz que ele está mentindo. É um homem que faz jejum 2 vezes por semana. E é um homem que é zeloso pela parte do dízimo. Eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Porque ele pode dar o dízimo de parte, mas certa parte não dá. Ele pode ser relapso, no sentido de dar um dízimo numa pequena parte e outra parte ele não dá. Mas é um homem que jejua, é um homem que dá o dízimo de todas as coisas que ele ganha, de tudo que ele ganha. Mas aí vem o problema. Vem o problema de que os exercícios espirituais podem nos causar também uma ideia de que nós somos bons. Os exercícios espirituais podem nos inflar o ego, o nosso ser, e pode nos fazer entendermos que nós somos melhores, que nós estamos cada vez melhorando mais, e somos melhores, somos os tais. Como eu sempre brinco com os meus meninos e uso uma palavra, nós somos os heróizão. Eu digo lá na minha terra, sempre usar essa palavra assim, você acha que você é o heróizão? O heróizão é para dizer para a pessoa assim, você acha que você é o tal? Ou seja, eu não lia nenhuma página da Bíblia, eu leio uma parte da Bíblia, eu já começo a inflar o peito. Eu já começo a olhar e dizer assim, mas o fulano ali, ó, eu nem lia nada, mas o fulano ali, esse ali é um miserável. Esse ali é um miserável porque ele não sabe nem achar a primeira parte da Bíblia, eu sei. Mas eu aprendi só a primeira página e já estou assim. Já estou dessa maneira, com o ego inflado, achando que estou bom, achando que sou melhor. E o problema desse fariseu, qual é o problema dele? O problema dele é que ele não olha para cima. Ele só olha de maneira horizontal, por isso que eu falei, ele não olha para cima, o olhar dele está horizontalmente. Então, horizontalmente, é muito tranquilo isso, porque nós vamos conseguir comparar a nossa vida e sempre nós vamos achar a nossa vida melhor do que alguém. E nós começamos a achar que nós estamos bem. Nós começamos a achar que nós estamos arrebentando, que nós estamos arrebentando a boca do balão. Porque nós começamos a comparar e sempre vamos ver alguém que, assim, entre aspas, está pior do que nós. E aí nós achamos que diante de Deus nós estamos bem. Então o que acontece? Vamos imaginar aqui, roubo. A Bíblia diz, não furtarás. Aí tu diz, não, eu sou uma pessoa séria. Eu sou uma pessoa séria. Você pode me colocar lá para cuidar do caixa da festinha, pode me colocar para cuidar do caixa lá da escola. Na minha época tinha o Grêmio estudantil, não sei se ainda existe isso, é uma época muito antiga, mas posso ser o tesoureiro do Grêmio, que não vai faltar um centavo, eu sou uma pessoa séria. Realmente você é sério. Realmente é uma pessoa muito séria. Realmente dá para colocar lá no Grêmio estudantil, realmente dá para colocar, administrar muito dinheiro, mas o problema é que no íntimo, no fundo, ser sério começa a inflar.
E você começa então a olhar agora, porque você se sentiu sério, você começa a olhar e dizer assim, mas o fulano ali, ó, pegou 10 centavos. O fulano ali descobri que ele pegou 5 centavos. Eu descobri que o outro ali, ó, o outro lá, ó, 1 centavo faltou na conta dele. Eu não. Eu sou o ideal, eu sou o padrão. Eu sou aquela pessoa que sou melhor do que os outros. É o homem aqui da parábola. É o homem da parábola. Quando nós começamos a, mesmo com os exercícios espirituais, o homem pode se tornar tão pecador quanto alguém que está lançado ao fundo do pecado. Não é pelo fato de nós desenvolvermos certas habilidades espirituais, exercícios espirituais, que nós somos bons. Não é o fato de nós estarmos fazendo algumas coisas espirituais que nós nos tornamos bons. Nós entendemos que o problema de olhar, quando nós olhamos para nós mesmos e buscamos uma confiança nos nossos próprios atos, nós pecamos contra o Senhor. A Denise, esses dias, me mostrou um livro, um baita livro. Eu gostei demais, porque na primeira coisa que ela me contou, assim, esse livro é bom. Esse livro é bom. Eu, meu pavio curto e Deus. Eu, meu pavio curto e Deus. E a autora é uma autora que vende vários livros e livros cristãos. E ela começa dizendo assim, no início do livro, em 1988. Presta atenção, por isso que eu gostei do livro. Em 1988, eu estava lá, comecei a discutir com meu marido. E fomos discutindo, e a discussão foi acalorada, e foi acalorada, e foi acalorando, e foi esquentando, até que eu parei. Parei, aí paramos, não falamos mais nada, mas dali a pouco o meu marido começou a tentar puxar conversa comigo e eu não queria responder. E ele foi puxando conversa comigo. E ele não foi respondendo até que o meu marido começou a me provocar. E eu estava lavando louça. E comecei a lavar a louça mais rápido, e mais frenética. E dali a pouco ele foi me provocando, eu só peguei o prato assim, virei o prato e ó, lancei o prato para dar nele. Uma pessoa cristã. Lancei o prato para dar nele, para a cara dele. E o prato foi, se desviou dele, não deu na cara e deu na janela e arrebentou toda a janela. Foi lá para fora. E aí, na hora, eu já pensei assim, o que eu fiz? E ela começa a mostrar o seu pavio curto, Deus, arrependimento, confissão, reconhecimento do pecado, ela com Deus, ele com Deus. No entendimento de que pecado é uma coisa que todos nós sabemos que somos, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós vivemos dia a dia que temos que lidar com os nossos pecados. Lidar com pecados, e eu gostei porque o livro trabalha mostrando a realidade. Ele não faz de conta que as coisas são perfeitas. Ele não faz de conta que nós vivemos numa utopia. Tem um livro de Thomas More chamado A Utopia, uma ilha perfeita, maravilhosa. Tudo vai bem perfeitamente. Enquanto nós não formos glorificados, as coisas não irão bem. Nós vamos ter problemas, nós vamos ter pecados, nós vamos ter que lutar pela santificação, orar ao Senhor que nos ajude. E mesmo assim, o que acontece? Mesmo assim, nós vamos lidar com certas coisas que sempre vão nos mostrar quem nós somos. Sempre vão nos mostrar quem nós somos. E a grande questão é, como diz assim, ele confiava em si mesmo, porque ele olha uma própria justiça, ele se acha tão justo, tão bom, que ele despreza os outros. Que essa é uma consequência básica de quando você se acha muito bom, você acha que os outros não prestam. Você acha que os outros não prestam. Quer ver um problema? Um problema sério em igreja? Nós passamos na igreja, começamos a conviver com a igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Mas quando chega a vez alguém na igreja, a pessoa chega cheia de problemas, cheia de situações em que ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser orientada, ela precisa ouvir a palavra do Senhor para ir trabalhando como um cinzel trabalhando na vida dela, ou seja, como se fosse esculpir uma rocha. Ela precisa Deus trabalhar pelo meio do Espírito Santo. Mas aí quando ela chega, nós já nos sentimos tão bons,
que nós estamos às vezes num pedestal tão alto de que a gente fala, o fulano já não dá. Peraí, calma lá. Como assim o fulano não dá? O que está acontecendo? Nós estamos colocando no lugar de Deus assim, dessa forma? É isso mesmo? Nós estamos atribuindo então uma execução sumária? Quem somos nós para dizer quem é que Deus vai trabalhar? O que nós deveríamos fazer é entender que houve misericórdia para conosco e há misericórdia ainda, que houve perdão e Deus precisa continuar nos perdoando, e ajudar aquela pessoa orientando, explicando, trabalhando, orando por ela e pedindo, Senhor, trabalha no coração dela, na vida dela. O Senhor faz com que a nossa igreja seja santificada, seja trabalhada, seja moldada, seja transformada, que as famílias sejam abençoadas. E nós, sendo trabalhados por Deus, à medida que Deus vai passando o tempo, Deus vai trabalhando. Eu acho tão engraçado às vezes, tão engraçado porque eu gosto muito daquilo que é real, não daquilo que é fictício. Daquilo que vai direto no cerne, daquilo que é real. E nós temos que olhar certas realidades. Certas realidades. Por exemplo, a Bíblia nunca escondeu. Eu gosto da Bíblia porque a Bíblia é muito real, é muito verdadeira. E a Bíblia não escondeu. Quer ver um exemplo disso? De um homem que eu amo ler a história dele. É a história de Moisés. Porque quando eu começo a ler a história de Moisés, está tudo bonitinho, um bebezinho. A mãe pega, coloca num cesto, coloca no carriçal do rio, desce ali, a princesa eles encontram Moisés. Moisés significa tirado das águas. Aí está tudo bem. Daqui a pouco a Bíblia diz assim que ele cresceu, 40 anos. E um dia saiu lá e foi tentar resolver um negócio. E o Moisés era de pavio curto. Muito curto. E quando você lê o Moisés ali, eu me identifico com ele. Eu me identifico com ele. Eu leio e vejo que muitas vezes sou eu ali. E certos personagens sou eu ali. E o que ele faz? Tentou resolver, 2, 3 palavras, já matou o egípcio, escondeu debaixo da areia e está pronto. No outro dia, a Bíblia diz que ele sai e tenta fazer a mesma coisa. Ele ia matar o segundo já. E o Moisés, assim, daquele jeito, pavio curto, e já foi, resolveu, matou e colocou ele debaixo da areia. Deus santo, santo e santo jamais poderia ter chamado Moisés para a missão que tinha. Jamais deveria ter chamado Moisés. Mas o que Deus faz? Levanta-se uma perseguição. Moisés é levado, foge para Midian. Em Midian ele se casa com a Zípora, vai apacentar os rebanhos do seu sogro. Mas para quem não lembra, meus irmãos, quando Moisés fugiu ele tinha 40 anos. 40 anos. E aí Deus pega e ele vai apacentar rebanhos. Ele começa a apacentar rebanhos aos 41, aos 42, aos 43 anos. E quando chega aos 43 anos, Deus fala assim, tá bom, já trabalhei com ele 3 anos, já transformei o Moisés, agora ele já está bom. E aos 43 o Senhor aparece na sarça e diz, vai lá e liberta o meu povo, e o meu povo vai sair, e você vai ser o grande líder. Trabalhei no teu coração 3 anos, e 3 anos você está preparado. Negativo. Não são 3 anos. Ele foge com 40 e começa a apacentar rebanhos, e apacenta rebanhos por 40 longos anos. E nesses 40 e longos anos, você acha que Deus está fazendo o quê na sua personalidade? Que Deus não estava trabalhando, que Deus não estava moldando, que Deus não estava amadurecendo aquele pavio curto, que continua sendo pavio curto por um longo tempo. Lembra quando Deus fala assim, vai e fala a rocha, o povo está reclamando aí, vai e fala a rocha, na segunda vez. O que manifesta? Pavio curto. Moisés, bravo, saiu ali, nervoso com o povo, foi lá e bateu na rocha. O que é isso se não é o seu pavio curto, ainda manifestando algum sinal? Mesmo depois de mais de 40 anos de trabalhar de Deus. Mas Deus está trabalhando na vida dele. Está trabalhando para que ele não se torne um homem que confia em si mesmo.
trabalhando para que ele entenda que a glória de Deus manifesta em nossas vidas é um trabalhar diário, constante, semanal, na vida de cada um de nós. Se nós fôssemos escrever um livro, tenho certeza que nós não iríamos querer escrever um livro. Nós fosse contar nossos pecados, tenho certeza de que nós não iríamos querer contar. E nós devemos contar os nossos. É os nossos pecados. É a nossa própria vida. É olhar para Deus em relação à nossa própria vida. Não tentar encontrar uma justiça própria olhando para os outros, porque eu desprezo os outros. Eu desprezo os outros pela roupa, eu desprezo os outros pela fala, eu desprezo os outros pela pele, porque eu me acho melhor. Vejo que o homem tem tudo isso de se achar melhor do que os outros. Os homens se acharam melhor pela pele. Falei, acho que domingo passado. Hitler, quando ele escreve o livro Mein Kampf, Minha Luta. Leia o livro de Hitler, Mein Kampf. O que ele escreve no livro dele? Quer dizer, não leia, né? Porque você só vai aprender bobagem. Mas eu sei, eu nunca li. Não vamos pensar que eu li o livro do Hitler. Mas a luta dele ia demonstrar que a raça ariana era superior. A raça branca de olhos azuis era superior. E ele queria formar uma raça perfeita, uma raça que era melhor do que todos, que se achavam melhores, os arianos. Quem abraçou essa ideia. E sabe o que acontece? Se você tem um filme fantástico sobre isso, eles promovem as Olimpíadas de 1938. Aonde foi as Olimpíadas de 1938? Na Alemanha. Um ano antes de entrar a guerra, a Segunda Guerra Mundial. Um ano antes. E o intuito principal de Hitler era mostrar que a raça ariana era melhor que as outras. Então ele estava preparado para mostrar em todos os esportes que os arianos seriam superiores a todos os outros povos, a todas as outras raças. E vem um corredor americano, que já foi boicotado até antes mesmo de ir, negro. E ele vem com todo o desprezo da raça ariana e ele corre várias provas, várias coisas, e ele ganha todas. Humilhando, mostrando que não era pela pele que era o melhor desportista. Mas não é só no esporte que alguns se acham melhor. Como eu disse, pode se achar melhor numa roupa que usa, num tênis que usa. Eu já disse aqui, na época que a gente usava os tênis, na época que a gente era adolescente, a gente colocava às vezes uma roupinha melhor, a gente achava que era melhor arrebentando. Imagine nas partes espirituais. Então a vida, meus irmãos, essa primeira parte, a vida espiritual, ela pode levar ao pecado. Ela pode levar à queda. Ela pode levar à ruína. Todos os dias nós devemos nos levantar e olhar em relação à nossa vida para com Deus. Porque para com o próximo sempre a gente vai achar um pior do que nós. E nós sempre vamos nos achar melhores. Pastor, mas eu não posso olhar para fulano? Primeiro olha para si mesmo. Primeiro olha para si mesmo, seus próprios pecados. Diante de Deus nós precisamos reconhecer nossos pecados, orar, pedir que Deus nos ajude, Deus nos abençoe, ajudar a aconselhar, orientar. Eu, como pastor, nesse todo tempo, até como evangelista, uma das coisas curiosas que acontece é conversar com pessoas. E o mais extraordinário é quando você tem uma situação em que a pessoa chega e diz assim, olha, pastor, eu queria conversar um pouquinho. E vocês vão conversar. Geralmente eu sei o que é. Geralmente eu sei que não é coisa boa. Aí senta para conversar com a pessoa e a pessoa abaixa a cabeça e começa a falar assim, claramente o que está acontecendo. Aí você, olha, pastor, a coisa está assim. A coisa é isso, é isso, é isso. E ela começa a falar. Ela começa a se abrir. E eu costumo sempre dizer, quando estou aconselhando alguém, que esse é o melhor caminho. Que esse é o melhor caminho. Não é você se automaquiar. Não é você sempre se pintar assim de uma beleza tão grande, de uma forma tão grande que você se apareça sempre tão belo. Mas é você dizer, olha, eu preciso de ajuda nisso aqui. Eu preciso de ajuda nisso aqui. Eu preciso que ore pela minha vida nessa parte. Queria que o senhor não contasse para ninguém tal coisa. Sim, fica tranquilo. Fica tranquilo. Quantas vezes, ainda esses tempos atrás, alguém conversou comigo e disse, pastor, queria conversar com o senhor. Mas não queria que o senhor contasse nem para Denise. Sim, fica tranquilo. Não vai ser contado nem para Denise. E lá não vai saber nunca disso aí. A não ser que eles mesmos falem.
Mas aí quando acontece isso, de uma sinceridade, de uma clareza da própria vida, é que a gente pode ajudar. É que a gente pode dizer assim, olha, leia tal livro, vamos trabalhar com isso aqui, vamos procurar, tu já procurou tal coisa, já fez assim, fez assado, já fiz, pastor. Não, isso aí não fiz. Mas por que tu não fez? Ah, pastor, porque eu achava, faz isso. E às vezes, em aconselhamentos assim, eu pergunto depois, e agora, como é que tá? Tá, ó. Tá, ó. Tá jóia mesmo, tá jóia. É aquela situação, como é que tá? A situação tá melhorando, pastor. Tá melhorando. Mas isso acontece quando a pessoa, ela entende a si mesmo. E ela não fica comparando a sua própria vida aos outros, porque ela vai desprezar os outros, é o caminho aqui. É isso que faziam, note, os fariseus. O Senhor sentava para almoçar com alguém, jantar com alguém, alguém ficava dizendo, ah, tá lá, ó, lá, ó. Se ele realmente fosse alguma coisa, não estaria lá sentado com os pecadores. Olha com quem ele está se achegando, ó. E o Senhor chega a dizer, olha, eu não vim para os sãos. Eu não vim para os sãos não preciso de médico. Eu vim para os doentes. Eu vim para os doentes, ou seja, é para aquele que se reconhece como pecador. É aquele que se entende como pecador. Aquele que entende que precisa da graça, entende que precisa da misericórdia de Deus, do trabalhar de Deus, o Espírito trabalhando na sua vida. Não é, sabe, achando que é bom o suficiente diante de Deus e nem diante dos homens. Nem diante dos homens. Os dois subiram para orar, vejo que os dois homens têm o mesmo. Eu vejo que os dois vão ao templo para orar, com o propósito de orar. Os dois sobem, versículo 10, versículo 11. O fariseu posto em pé, orava de si, eu já falei bastante disso, orava de si para si desta forma. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Não sou como os demais homens. Qual é o grande problema dessa fala dele? Quando ele fala assim, não sou como os demais homens, qual é o problema? O problema é que o comparativo dele são os outros homens, não é Deus. Porque a nossa santidade não se mede comparando com os outros. A nossa vida cristã não se mede comparando com os outros. A nossa vida cristã, a nossa vida piedosa deve se medir diante de Deus. E aí, amigo, quando você olha para cima e mede diante de Deus, é que você vê. Não temos a passagem de Isaías 6, quando Isaías teve uma visão do trono, o Senhor Jesus assentado no trono. Ele viu Jesus, João diz que ele viu Jesus assentado no trono. E os serafins voam com 6 asas, 2 cobrem os pés, 2 cobrem o rosto e com 2 voam. Isaías registra o que eles cantam diante da presença. Santo, santo, santo é o Senhor. Ou seja, ele viu a santidade de Deus. Ele não está olhando para os demais homens. Ele está olhando para a santidade de Deus. E alguém lembra que ele diz logo após? O que Isaías diz logo após quando ele viu a santidade de Deus, quando ele viu a presença da santidade de Deus? O que ele diz? Ai de mim, que sou pecador. Ai de mim, que sou um pecador, homem de lábios impuros. Ai de mim, ou seja, quando ele comparou com Deus, ele se sentiu pecador. Porque quando nós nos comparamos com nós mesmos, nós nos achamos bons. Bom demais, mas quando nós comparamos a Deus, todo mundo falha, todo mundo cai. E aí nós somos colocados no nosso devido lugar. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que a comparação deve ser com os demais homens. Muito obrigado porque não sou como os demais homens. É como se Deus fosse salvar, porque uns são melhores que os outros, e não pelo sangue. E não pela sua misericórdia. Eu tenho um problema muito sério, assim, quando eu vejo que alguém chega e ela se auto-vangloria, não vai terminar bem. A auto-vanglória da sua própria vida espiritual nunca termina bem. Quando a pessoa chega e diz, eu sou isso, aquilo outro, eu só fico pensando assim, isso não vai terminar bem. Não vai terminar bem. É como disse o Philip Yancey também, num outro livro, eu gosto muito das ilustrações dele, não da teologia dele, mas ilustrações não tem quem conte melhor. Ele falou que ia para a escola dominical, já usei isso uma vez, 2, ia para a escola dominical ainda adolescente, na fase da puberdade,
bem, assim, terrivelmente com desejos sexuais, com pensamentos. Ele ia para a escola dominical e a professora dele falava assim na escola dominical: olha, deixa eu ensinar para vocês uma coisa. Eu faz 12 anos que não peco. E ele disse que aquilo era um peso tão grande, tão grande, tão grande sobre suas costas, que ele era como esmagado pelaquela palavra dela, porque ele disse assim que eu ficava ali no banco pensando: que Deus vai fazer comigo? Porque ela consegue ficar 12 anos sem pecar e eu pecando, minha cabeça pecando, e eu, sabe, ele sabia que era pecador. Ele sim que o que livrou ele desse peso enorme foi quando ele leu a primeira carta de João, que foi lido hoje pelo Luiz. Se alguém disser que não tem pecado, o que é? É mentiroso e Deus não está nele. Como alguém diz que fica 12 anos sem pecar? Como alguém consegue dizer que está há 12 anos sem pecar? E como é que se sente uma pessoa que acha que faz 12 anos que não peca? Então nós começamos, ainda mais num mundo hoje tão complexo que nós vivemos. Tão complexo que nós vivemos. Então nós vamos caminhando cada vez mais para um sentimento de que nós somos melhores que os outros. E não somos, nós somos, sabe qual é a diferença entre nós e o pior dos pecadores? Você sabe qual é a diferença? Sabe qual é a diferença entre nós e Hitler? Nós e qualquer um? A diferença é a graça de Deus sobre as nossas vidas. Não há nenhuma outra diferença. Ah, pastor, mas eu pequei menos. Tu não entende Deus que você serve. Porque o Deus que nós servimos não é por causa de eu pequei menos. É por ser pecador. O pecado atrai a ira de Deus. Como eu disse, o primeiro pecado que trouxe todas as tragédias para esse mundo foi um pequeno pecado. Foi ter comido de um fruto do conhecimento do bem e do mal. Só comer uma fruta que não era para comer. Como de todas as outras, e era uma fruta mesmo. Eles foram comer uma fruta que era uma que não poderiam comer. Por que comiam todas as outras e aquela não pode? Não pode porque o Senhor disse não. E era uma árvore que tinha consequências. É um pequeno pecado. Adão não matou, não se prostituiu, não traiu Eva, nem Eva traiu Adão. Não é, aos olhos humanos, um grande pecado no sentido de que fez coisas que nós consideramos os grandes pecados. Como se tivesse uma bolsa de valores e pecados. Aquele pecado está lá em cima, ó. Aquele ali sim, mas esse aqui não é. Não tem tanto, não é uma bolsa de valores que um pecado está lá em cima, outro lá. Pecador. Pecador. Então esse homem aqui, ele é terrível. Terrível. Ele é um homem que diz que ele ora de si para si. Olha, o grande problema de si para si é que Deus nem está assim. Não é uma oração que Deus se agrada quando a gente se acha. Há alguns profetas que Deus fala assim: afasta de mim o estrépito dos teus instrumentos. Afasta de mim o som do teu violão. Afasta de mim o som do teu teclado, o som da tua guitarra, o som da tua bateria. Afasta de mim. Vocês cantam só da boca para fora, o coração está longe. Vocês vivem no pecado, mas depois vão cantar para mim, achando que eu vou receber o cântico de vocês. Deus fala assim: afastem, não quero que vocês façam isso. Porque Deus queria, melhor seria alguém arrependido, você chegando e pedindo perdão para o Senhor, do que alguém se chegando e achando que as coisas estão bem. O último, não vou demorar muito, só quero que os irmãos acompanhem aqui. Eu já estou lá olhando o relógio, acompanhando o relógio. Aí o último é o segundo homem, é o segundo que chega de uma forma diferente. Diz ali o versículo 13 em diante: o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Aqui é uma beleza nesse versículo. Porque como é que uma pessoa entende que ela é pecadora? Como é que uma pessoa entende que ela, cada vez mais, ela é pecadora? Nós só entendemos que somos pecadores mediante a própria palavra de Deus, a própria escritura, a própria pregação da palavra. Então, por exemplo, o que acontece? Note isso. Se nós não lemos a Bíblia,
Geralmente, quando nós não lemos a Bíblia, nós começamos a fazer comparações olhando para os outros. Mas quando nós começamos a ler a Bíblia, e o Espírito começa a abrir o nosso entendimento de como nós somos miseráveis pecadores, nós começamos a diminuir o tamanho em relação em si mesmar, em achar que é o tal. Quanto mais nós lemos as Escrituras, mais o nosso eu ele é quebrantado e mais Cristo é formado em nós, quando o Espírito Santo vai abrindo. Só que quando nós fazemos isso, nós vamos nos sentindo menores, mais pecadores lendo as Escrituras, mais, ofensivos contra Deus. Ninguém que leia e o Espírito abra o entendimento, leia a Bíblia e vá lendo, e vá lendo, e vá lendo, que ele se sinta melhor, ele se sente pior. Justamente por quê? Porque ele vai conhecendo cada vez mais quem é Deus. Ele vai conhecendo quem é Deus e quem Ele é. E você começa a sondar certas coisas que você achava que nem pecado não era, e você começa a descobrir que eram pecados, que eram ofensas contra Deus. E você vai se sentir tão envergonhado, tão envergonhado. Esses dias, alguém chegou na igreja, não tem problema de eu contar, se ele perguntar, se assistiu, eu vou falar, é você mesmo. Eu falei, né? Ele falou assim, pastor, eu estou chegando, mas estou com vergonha. Eu falo uma coisa, senhor, não estou com vergonha das pessoas, estou com vergonha de Deus. Fazia muito tempo que ele não vinha na igreja. E aí ele falando assim para mim, pastor, eu não estou com vergonha das pessoas, estou com vergonha de Deus. Eu disse, pois é, rapaz. Eu acho que esse é o caminho. A grande preocupação tua, você não está errada. A grande preocupação tua primeiro tem que ser com Deus. Tem que ser comigo, com os aqui. E ele manifestou aquilo, ele participou. Abraçamos, quando ele chega, às vezes eu digo, turista, veio turistear, veio turistear. E falei para ele, aconselhando ele na última vez assim, olha, se esforce, peça para Deus te dar ajuda, força, numa conversa particular, dar força, te dar ânimo, assim, para vencer isso. Para ter uma vida cristã, que possa caminhar. O que eu posso fazer? Eu posso aconselhar pela Bíblia, orientar, pregar, ensinar. E eu sei que a transformação vem dessa forma. Pela pregação, pelo ensinamento bíblico, com aconselhamento. Uma coisa em particular que a gente conversa, aconselha, ora, caminha, cobra. Não adianta. Pela força e pela violência, quem é que faz uma transformação e uma mudança? E os anos vão passando e você vai vendo quão grande o Senhor é. De trabalhar, mudar, transformar e contar. E contar como Deus foi trabalhando em nossas vidas. Ele está arrependido porque... Esse homem está arrependido porque ele sabe quem é Deus. Senhor, se propicia a mim, pecador. Ele sabe que Deus é santo e ele é muito pecador. Mas ele está olhando seu pecado diante de Deus, não diante dos homens. Se fosse comparar, ele certamente tinha alguém pior que ele. Certamente ia achar alguém pior que ele e ele iria se achar não tão mal. Mas quando ele olha para Deus, veja que ele não levanta os olhos, porque a questão dele é com Deus. Quando ele não levanta os olhos, é porque ele está extremamente impactado com a santidade de Deus. Não é com os outros homens. A Bíblia não fala quais eram os pecados dele em si. Mas a grande questão é que ele não quer olhar para Deus porque ele sabe o quanto ele diante de Deus é pecador. Isso que leva ele à vergonha. E agora, se nós fôssemos mencionar aqui os pecados? Nós fôssemos falar os pecados. Maus pensamentos, coisas que não deveria olhar, está olhando. Coisas que não deveria dizer, está dizendo. Coisas que deveria não fazer, está fazendo. Omissões. Nossas irritações. Nossas mentiras. E os pecados? E nenhuma igreja cresce sem entender, primeiramente, a sua santidade. Entender o seu lugar. O seu lugar. Uma igreja cresce sem entender quem Deus é. Eu quero encerrar nessa noite, aqui no último versículo 14, quando o Senhor diz esse segundo homem que está orando e orando de maneira arrependida, batendo no peito, o Senhor diz então para aqueles que estavam ali confiando em si mesmos, digo-vos que esse desceu justificado para sua casa e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha
será exaltado. Biblicamente, Deus não está procurando melhores. Eu quero encerrar aqui com uma ilustração da escolha dos 12 apóstolos. O Senhor Jesus sendo onisciente, porque também Deus é verdadeiro Deus. E aí ele passa a noite toda orando, no outro dia pela manhã ele vai escolher os 12 apóstolos. E aí ele vai fazer a escolha dos 12 apóstolos e ele pega aí o primeiro. Já percebeu quem é o primeiro da lista que ele escolhe? Quem é o primeiro da lista? É Pedro. Mas o Senhor errou. O Senhor errou. Mesmo sendo onisciente, o Senhor errou. Não poderia ter escolhido. Pastor, por quê? Porque olha o que o Pedro vai aprontar depois. Olha as vezes que o Pedro aparece. Aprontando ali. Mostrando, manifestando ali alguns pecados que os evangelhos vão manifestando o pecado. E Jesus, certo nessa hora, falhou a onisciência dele. Se olha, agora nessa hora falhou a onisciência, acabei escolhendo um aqui. Depois ele disse, errei. Ele não errou, ele sabia. Ele sabia de tudo que iria acontecer com Pedro. Mas por que ele escolheu Pedro? Ele escolheu justamente para mostrar que o diamante, quem trabalha no diamante para lapidar o diamante, não somos nós, é ele. E os pecados de Pedro estão justamente sendo demonstrados para que a gente perceba que, mesmo sendo pecador, o Senhor trabalhando nele, e o tempo foi passando, o Senhor trabalhando. Veja o final do Evangelho de João, quando o Senhor aparece para ele assim, olha, me ama, 3 vezes. As 3 vezes que ele negou. Mas o Senhor não falou para ele assim, olha, tu me negou 3 vezes, rapaz, tu não tem vergonha na cara, agora tu nem crente não é. Não, o Senhor disse sim, Pedro, você entendeu? E disse, Senhor, tu sabe todas as coisas. Ele confessou que sabia que o Senhor sabia que ele ia até pecar. Tu sabe todas as coisas. Então o Senhor disse, então vai, apacenta o meu rebanho. E graças a Deus, então, Pedro, a partir de então, foi perfeito. A partir de então, nunca mais pecou. Então, Gálatas, Paulo fala lá na frente, olha, tive que chegar e dar de dedo na cara do Pedro. Tive que resistir face a face com Cefas. Tive que chegar e dizer, Pedro, o que tu está fazendo, Pedro? Está voltando os velhos rudimentos? Está voltando as coisas lá? E o Paulo teve que chamar a atenção do Pedro lá na frente. Mostrando que o Pedro, mesmo depois que o Senhor escolheu, mesmo que o Senhor trabalhou, mesmo depois que o Senhor subiu a ascensão aos céus, mesmo assim Deus estava trabalhando na vida de Pedro. E a perfeição vai acontecer quando o Senhor nos recolher. Aí é glorificado, não precisa mais, fica tranquilo, não peca mais no céu, senão o Senhor teria que expulsar nós lá do céu. Mas aí assim, ali, graças a Deus, sondemos nossos próprios corações, a nossa própria vida e, acima de tudo, lendo as Escrituras, orando ao Senhor e olhando para a sua própria vida, no entendimento de que o Senhor vai lapidando, vai moldando, transformando e nos fazendo caminhar olhando para o nosso Senhor e Salvador, aquele que perdoou todos os nossos pecados na cruz. Vamos curvar as cabeças, vamos orar nesse momento. Muito agradecido, Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta noite, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelos irmãos que colaboraram na liturgia. Louvado seja o Teu nome, ó Deus. Tu és santo, santo e santo, e nós todos somos pecadores. Não há um sequer aqui dentro, Pai. Mesmo os nossos menores pequeninos, todos nasceram em pecado de fato. E nós precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua salvação por meio do Teu Filho Jesus, do Teu perdão, ó Pai. E graças te damos porque Tu amou, Senhor, ao ponto de enviar o Teu Filho para nos salvar. Mas nos ajuda, Senhor, a entendermos a santidade. Nos ajuda, Senhor, com os nossos próprios problemas, nossos próprios pecados, a sermos amadurecidos pelo Teu Espírito Santo, a sermos santificados por Ele, a sermos trabalhados por Ele, e muito mais sermos uma igreja que caminha junto, Pai, junto e que é abençoada e que sente a presença do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Nos abençoa agora na hora de comunhão, abençoa o nosso visitante hoje, Pai Marcos, abençoa os que têm participado conosco, Pai, para que possamos crescer como igreja, e uma igreja que é confessional, é bíblica e é zelosa pela boa doutrina. Nós muito agradecidos somos nesse dia, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.